Olá, povo de Deus, quarta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, 13 de outubro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Romanos 2, de 1 a 11 e Lucas 11, 42, 46. Ó homem, qualquer que sejas, tu que julgas, não tens desculpa, pois, julgando os outros, te condenas a ti mesmo, já que fazes as mesmas coisas, tu que julgas. Ora, sabemos que o julgamento de Deus se exerce segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Ó homem, tu que julgas os que praticam tais coisas, e no entanto as fazes também tu, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Ou será que desprezas as riquezas de sua bondade, de sua tolerância, de sua longanimidade, não entendendo que a benignidade de Deus é um insistente convite para te converteres? Por causa de teu endurecimento no mal e por teu coração impenitente, estás acumulando ira para ti mesmo. No dia da ira, quando se revelará o justo juízo de Deus, Deus retribuirá a cada um segundo suas obras. Para aqueles que, perseverando na prática do bem, buscam a glória, a honra e a incorruptibilidade, Deus dará a vida eterna. Porém, para os que, por espírito de rebeldia, desobedecem à verdade e se submetem à iniquidade, estão reservadas ira e indignação, tribulação e angústia para toda pessoa que faz o mal, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu, mas também para o grego, pois Deus não faz distinção de pessoas. Paulo está fazendo uma análise do sistema de vida dos judeus e alertando-os de que eles não têm moral alguma para julgar os pagãos. Paulo reconhece a precedência dos judeus quanto à revelação e que são conhecedores da vontade de Deus, mas que isso não lhes confere autoridade para julgar os demais. Ademais, eles terão um julgamento ainda mais rigoroso, pois a quem muito foi dado, mais será cobrado. Importante não se apegar a falsas seguranças, nem mesmo acreditar que basta falar e falar, mas não praticar o bem. Paulo insiste em uma das suas teses mais contundentes: Deus não faz distinção de pessoas. Este é um tema caro ao apóstolo, que se assume como enviado à evangelização dos pagãos. E desde o lugar histórico dos gentios, ele sente o peso da rejeição dos judeus. Paulo também desenvolve esse tema a partir da igualdade fundamental que é própria dos batizados, em vários outros dos seus escritos. Assim sendo, uma vez convertido a Cristo, não se admite mais manifestação preconceituosa de raça, de classe e de gênero. Lucas 11, 42, 46. Disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós.
E Jesus respondeu: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Uma vez mais temos Jesus desmascarando a hipocrisia de fariseus e doutores que se escondem por detrás de práticas religiosas e seguem ignorando a justiça e o amor de Deus. A ocasião parece a quem lê este capítulo que não é adequada ao ataque tão violento de Jesus, pois ele está em casa de um fariseu que o havia convidado para uma refeição. Porém, o embate entre Jesus, os fariseus e os doutores da lei já vinha crescendo como uma espiral. O capítulo 11 de Lucas revela o grau de intolerância a que esse embate havia chegado. Como fala o exegeta Luiz Alonso Scheckel, neste capítulo, mais que em outros, soa a polêmica entre o judaísmo estabelecido e cristianismo emergente. Seguramente o texto é posterior ao rompimento mais radical entre eles, depois de Jâmnia. O concílio de Jâmnia teria sido proposto com a finalidade de dar um rumo para o judaísmo após a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. A violência do Império Romano contra os judeus que tentaram uma insurgência foi extrema e deixou o judaísmo sem rumo. Um grupo farisaico mais radical se posicionou de maneira muito forte contra os cristãos, porque estes não apoiaram totalmente a luta dos judeus contra o Império Romano. Este contexto nos esclarece a violência do texto, sobretudo quando Jesus diz aos fariseus: ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Como nos explica Scheckel, os sepulcros enterrados eram marcados com cal, para evitar que os transeuntes os pisassem e se contaminassem. A imagem é muito forte pelo que sugere o mundo da morte escondido entre os vivos, a corrupção e a impureza camufladas no meio do povo. Por isso a reação do mestre da lei: mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Porém, Jesus aproveita desta reação para condenar também os mestres da lei, que, à semelhança dos fariseus, levam uma vida de duplicidade. Exigem do povo o cumprimento da lei até nos seus detalhes, mas eles mesmos não a cumprem. Para quem se acostumou a repetir o refrão: Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso, pode se assustar com um Jesus bem irado e nada manso nesta ocasião. Mas é bom que nós tenhamos cuidado em não atirar pedras nos fariseus e mestres da lei. Antes, revisemos a nossa vida e a nossa prática para checarmos se estamos coerentes com aquilo que dizemos que somos, cristãos, cristãs. Um beijo no seu coração.